Olá, mulheres lindas! Eu estou aqui para tirar algumas dúvidas sobre o que é o serviço de consultoria de imagem e estilo. Muitas de vocês já vêm acompanhando a página, eu já tenho colocado alguns posts, né, falando sobre algumas coisas que acontecem dentro desse serviço de consultoria de imagem e estilo, mas a maioria das pessoas tem muita dúvida do que é. Eu também tinha. Até eu fazer a formação e entender a importância da consultoria de imagem e estilo. Tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte: quando a pessoa ela contrata o serviço de consultoria de imagem e estilo, ela vai passar por 4 etapas. Primeira etapa, ela vai estar recebendo através do e-mail algumas instruções, né, que ela vai precisar estar seguindo ali e estar me encaminhando para que eu possa, né, dar início a esse atendimento. Ela vai estar recebendo também um questionário de personalidade, onde ela vai estar marcando pontos sobre a personalidade dela e vai estar me enviando. Vai estar recebendo também um questionário de personalidade, onde ela vai estar marcando pontos sobre a personalidade dela e vai estar me enviando. No segundo passo, nós temos um encontro online, né? Isso é consultoria de imagem e estilo online, tá? Nesse encontro nós vamos conversar, né? E ela vai estar respondendo um questionário de uma maneira bem dinâmica. Enquanto a gente estiver conversando, eu vou estar fazendo as perguntas e ela vai estar respondendo. Nós estaremos interagindo. E nesse questionário a gente levanta, assim, tópicos importantíssimos, né? Pra gente entender do que essa cliente gosta, do que ela não gosta, o que ela tá acostumada a usar, o que ela não tá acostumada a usar, tá? No terceiro passo, eu vou analisar, né, todas essas informações, né, e fazer análise da proporção corporal dela, através das fotos que ela me enviou, né, que eu vou estar informando lá naquele e-mail que eu falei para vocês lá do início, a posição de cada foto. Eu faço toda essa montagem e faço da proporção 3D. O que é a proporção 3D? A proporção 3D é quando você vê o 360 da pessoa. Então, vamos supor, hoje em dia a gente tem muita medida 2D. O que é o 2D? Você vai me olhar de frente, você vai ver aqui a minha largura de ombro, largura de cintura, largura de quadril. Eu hoje tenho um corpo ampulheta. O tipo físico é só pra gente ter uma noção. A gente não tem que se basear no tipo físico. Por quê? Porque cada mulher vai ter suas particularidades. Ou seja, eu sou ampulheta, tenho uma cliente que é ampulheta. Se você me olhar e olhar essa cliente, você vai ver muita diferença no nosso corpo, visualmente falando. Na hora da medição, nós temos medidas que nos encaixam nesse, né, tipo de corpo, que é o ampulheta. Porém, eu tenho mais volume aqui, no busto, do que essa cliente. Essa cliente tem mais volume de bumbum do que eu. Então, o que é a proporção 3D? Quando você leva em consideração todos os volumes. Porque não existe uma produção para uma cliente, né, e não atender todas as necessidades dela. Ou seja, você tem volume de busto, você tem volume de bumbum, você tem volume abdominal. Então, o que nós temos que fazer? A sua consultoria ela vai ser baseada nesse tipo de informação, nas suas características específicas, né? Então, mediante tudo isso, a gente vai estar conseguindo encontrar os melhores tipos de tecido, né? Se são tecidos fluidos, se são tecidos estruturados, se a gente pode fazer um mix, se você usar um tecido mais estruturado em cima, um tecido mais fluido embaixo, um tecido mais fluido na parte de cima e um tecido mais estruturado na parte de baixo. Trabalha com as cores, né? Você pode usar estampas, mas estampas desse tamanho, ou pequenas, ou médias, ou grandes, enfim. Né? São muitas coisas que são analisadas e que a cliente passa a aprender a usar, né? E muitas clientes acabam abrindo a mente para coisas que elas não têm o costume de usar. Então, isso aí é uma produção para uma cliente, né? E não atender todas as necessidades dela. Ou seja, você tem volume de busto, você tem volume de bumbum, você tem volume abdominal. Então, o que nós temos que fazer? A sua consultoria ela vai ser baseada nesse tipo de informação, nas suas características específicas, né? Então, mediante tudo isso, a gente vai estar conseguindo encontrar os melhores tipos de tecido, né? Se são tecidos fluidos, se são tecidos estruturados, se a gente pode fazer um mix, se você usar um tecido mais estruturado em cima, um tecido mais fluido embaixo, um tecido mais fluido na parte de cima e um tecido mais estruturado na parte de baixo. Trabalha com as cores, né? Você pode usar estampas, mas estampas desse tamanho, ou pequenas, ou médias, ou grandes, enfim. Né? São muitas coisas que são analisadas e que a cliente passa a aprender a usar, né? E muitas clientes acabam abrindo a mente para coisas que elas não têm o costume de usar. Então, isso aí Então, ao final do encontro, a cliente vai estar recebendo um dossiê com mais de 50
páginas, um dossiê personalizado. Tudo que foi preparado ali foi preparado exclusivamente para ela. Então ali ela vai conseguir ver os melhores cortes de roupa, os melhores tecidos, cores que contrastam com a pele dela, maquiagem, acessórios, lingerie, muita coisa. É muita coisa. O dossiê, ele é muito grande. Imagens já com looks montados, com produções montadas para ela poder se inspirar. Tudo isso voltado para o tipo físico dela, para a personalidade dela, para os gostos dela. Então, isso é um pouquinho do que a consultoria de imagem e estilo. Você imagina, você tem um dossiê personalizado seu, que você vai poder olhar ali, se inspirar e cada vez mais trabalhar o seu estilo. Então, isso eu vim aqui para falar isso um pouquinho para vocês poderem entender um pouco do que é, porque eu não tinha noção do que era até eu fazer o virar e cada vez mais trabalhar o seu estilo. Então, isso eu vim aqui para falar isso um pouquinho para vocês poderem entender um pouco do que é, porque eu não tinha noção do que era até eu fazer o curso e ter esse entendimento. E é algo extremamente importante e vale muito a pena você fazer esse investimento, porque a nossa imagem, ela transmite muito de nós. E existem vários momentos da nossa vida, não só em redes sociais, como profissionalmente falando, como em locais que a gente precisa se apresentar, em que a gente encontra muita dificuldade no vestir. Então é muito legal você poder ter peças que vão te valorizar, você poder entender cada vez mais, né, do que vai te trazer benefícios também, né, tanto na área pessoal quanto na área profissional. Então, meninas, em breve eu vou estar abrindo os atendimentos. E os primeiros serão com preço especiais, então fiquem ligadinhas. Um beijo grande!